Os cangaceiros tinham bom gosto e conseguiam arranjar mulheres nada feias. Eles se alimentavam com parcos pedaços de carne seca e um pouco de que até sofriam fome e sede. Os coiteiros de Lampião recebe a propina correspondente aos serviços de esconderijo e hospedagem que lhe prestou, e oculta sempre a face para não ser reconhecido. E prossegue o laudo ágape dos bandoleiros. Entre o prato de jornal que adquirira, dá conta a Lampião das novidades do país. O cangaceiro, como sempre, deseja saber o que dizem dele. Correspondência de amigos e coiteiros espalhados pelos sertões, o famoso bandido se orienta para a concepção de seus planos, em que o saque e a fuga se entrelaçam, disciplinadamente cumpridas. A vida do grupo estão cumpridas todas as formalidades. O visitante já se pode considerar livre de perigo. Os cangaceiros abatem cabritos para o almoço, que em homenagem ao forasteiro teria as características de um banquete. Nem sempre, porém, eles comiam tão fartamente. Tentando uma impressionante reportagem histórica, obtida por um cinegrafista amador, que ousou aproximar-se e estabelecer contato com o Bando de Lampião, o mais famoso dos cangaceiros. As cenas reais e inéditas que se seguem têm um valor histórico, documental e social que dispensa maiores comentários. Um sinal do repórter se encarregava de acionar. Os perseguem o famoso cangaceiro? Não. É apenas um homem corajoso, militar, se tivesse nascido e vivido em outro reino. É molado Maria do Apreciáveis. Um simples mascate que, de posse de uma câmera fotográfica, disposto a realizar uma das mais, muitas vezes, ou sofrendo os efeitos da seca, ou em apressada fuga à polícia volante, os cangaceiros. Injustiçado. Felizmente, a redenção do Nordeste e do Nordestino, graças à enérgica ação das autoridades modernas, vem-se processando firmemente. Assim, já se extinguiu o terrível determinado pelo meio que vivia. E os próprios cangaceiros, até aqueles que não souberam suportar resignadamente o sofrimento e se consagraram na vida de valor, não eram assim tão consolecidas necessidades de sua subsistência como a de mitigar a seca. Fustigado pela seca, pela esterilidade dos... E suas virtudes, tão grandes quanto os defeitos, Lampião possuía as do magnetismo dos líderes e do senso administrativo dos chefes. Todas as tarefas, corriqueiras ou importantes, são bem distribuídas, era em tudo análoga a de um pequeno exército de guerrilheiros, que Lampião chefiava demonstrando tal capacidade. O cangaço, com seus aspectos deploráveis, a grande maioria do povo nordestino em todos os certos e inevitáveis fenômenos sociais. Os bandoleiros, além de muito desconfiados, Virgínio, depois de sondar o ambiente, verificam as intenções amistosas do forasteiro e, gentilmente, permitem-nos saciar a angustiante sede acumulada em longa e penosa viagem agreste. Vítima de um meio problemático hostil, onde a vida é uma constante confirmação daquele verso do genial poeta nordestino Gonçalves Dias: viver é lutar,
obrigavam-se a violentar as que encontravam pelo caminho. Maria Déia, que dominava Lampião cada vez mais enamorado, conseguiu pôr coro ao hediondo costume. Ela foi uma mulher excepcional, que até logrou fazer de Lampião um poeta nas horas vagas. Após longo tempo de convívio com Orlando, os cinegrafistas pedem-se. Fora muito bem tratado, considerando irrepreensível e cativante a hospitalidade do grupo. Seus cangaceiros, inúmeras vezes, inclusive desnecessariamente, cometeram toda sorte de atrocidades. Pagas para comprovação de sua morte, documentam hoje no museu uma época que felizmente já se extinguiu.